Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos as Escrituras Sagradas. Nós vamos, neste dia 12 de abril de 2020, dia do Senhor, então iniciarmos a nossa escola bíblica com esse estudo. Na verdade, os irmãos iniciarão em suas casas a escola bíblica e esse estudo servirá então para auxiliar os irmãos neste trabalho, ainda nos lares, por enquanto. Oremos ao Senhor para que, em breve, irmãos, possamos estar de volta ao templo, para juntos podermos estudar as Escrituras na escola dominical e poder cultuar o Senhor também nos cultos à noite. Nós estamos estudando sobre a revitalização da igreja. Esse é o tema geral dos nossos estudos na escola bíblica aos domingos pela manhã. Hoje nós estaremos estudando o tema a revitalização da igreja e os seus efeitos. A revitalização da igreja e os seus efeitos. E o texto básico da nossa lição de hoje é o de Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Ezequiel 47, do verso 1 ao verso 12. Os irmãos acompanharão em seus lares o texto, a leitura do texto que eu farei nesse momento. Diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, haverá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, quando vamos estudar a Tua palavra nesta manhã de domingo, que o Senhor abençoe os Teus servos, abençoe a Tua igreja, que se reúne em seus lares, Senhor, cada família. Abençoa-nos, ó Deus, para que mais uma vez possamos
aumentar a nossa comunhão com o Senhor, e que por meio da Tua palavra possamos aprender a servir o Senhor, a andar em Teus caminhos. Senhor, abençoe também, Senhor, para que a nossa igreja, ela seja revitalizada pelo Teu Espírito Santo, e que nós aprendamos, ó Deus, os meios para se buscar essa revitalização. Abençoa-nos para que, ao meditarmos e ao estudarmos nesta lição de hoje, a nossa vida possa crescer, nossa fé possa crescer, a nossa vida possa ser recomendada ao Senhor para uma vida abundante na Tua presença. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que água é vida. A água é indispensável para a sobrevivência humana. Nós sabemos que é essencial para todas as formas de vida na terra, a existência da água. Muitas civilizações e cidades foram construídas às margens dos rios. Por exemplo, a Bíblia fala do Egito. O Egito cresceu às margens do rio Nilo. A Babilônia também, por exemplo, ela se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates. Eu já ouvi muitas histórias de cidades que se desenvolveram a partir ou às margens de um rio. A água, ela é vida. Sem água não há como sobrevivermos. Sem água, meus irmãos, a semente não germina. Sem água não há flores e nem frutos. Assim também, sem a ação do Espírito Santo de Deus, a nossa vida ficará seca, árida e desértica. Este texto, meus irmãos, aponta para isto. A visão que o profeta Ezequiel ele tem é a de um rio que nasce do trono do templo, diz o versículo de número 1. E algumas lições preciosas esse texto nos traz. O profeta Ezequiel, ele teve essa visão de um rio que emergiu de debaixo da porta do templo e a correr para o leste. E a partir então dessa visão de Ezequiel, nós também podemos fazer algumas aplicações e analisarmos, meus irmãos, sobre os efeitos desse rio que nasce do trono, do templo de Jerusalém, a visão que Ezequiel tem e que produziu mudanças, produziu vida, produziu transformação por onde esse rio passou. E quais são os efeitos desse rio profundo e revitalizante? E o primeiro efeito que a gente pode notar por onde esse rio passava era a de fertilidade. No verso de número 7, o texto diz que às margens do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Isso significa vigor e exuberância. A terra seria sarada e se tornaria fértil. Aqui, meus irmãos, o contexto dessa passagem, de todo o livro de Ezequiel, é a do povo ainda no cativeiro, na Babilônia. Ezequiel foi o profeta usado pelo Senhor para pregar nas ruas da Babilônia, e ele pregou durante 22 anos nas ruas da Babilônia, falando e profetizando o povo, principalmente falando do propósito de Deus em levar o povo, ou em ter permitido levar o povo para a Babilônia, e uma boa parte do livro de Ezequiel é o de anunciar ao povo o propósito de Deus, que era de castigar o seu povo por causa dos seus pecados. O cativeiro babilônico era o resultado da desobediência do povo ao Senhor. Ele também, o profeta Ezequiel, em suas profecias, ele condena também os atos pecaminosos das nações pagãs, como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Sidom, Tiro e Egito. Essas nações, elas seriam destruídas também por suas impiedades. Mas a partir do capítulo 33, meus irmãos, do livro de Ezequiel, Ezequiel traz mensagens de esperança e de restauração para o povo de Deus. Ele então passa a anunciar
da parte de Deus, palavras e promessas de esperança. E temos aqui no capítulo 47, uma dessas palavras de esperança que o Senhor, através de Ezequiel, envia ao povo. Deus iria curar essa nação, Ele iria transformar este povo. E é por isso que no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o versículo tão conhecido de todos nós, diz que se o povo de Deus, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso nos ensina, meus irmãos, que a revitalização, ela tem o propósito de refazer a vida sobre a face da terra. E esse é o primeiro efeito da visão de Ezequiel aqui, a de trazer a esperança de fertilidade na vida do povo. O segundo efeito nesta visão de Ezequiel é o de transformação. Observe, meus irmãos, no versículo de número 8, que as águas elas saem para a região oriental, como diz o verso 8, e desce a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto é ainda hoje um lago conhecido como tendo uma grande quantidade de sal. O ponto mais baixo da terra, ou do Mar Morto, cuja até as exalações que procedem daquele Mar Morto, mata até os pássaros que sobrevoam por aquele mar. Mas na visão de Ezequiel, meus irmãos, as águas desse rio iriam tornar o Mar Morto útil. O verso de número 8 diz isso: ela iria descer até a campina e entraria no Mar Morto, cujas águas iriam ficar saudáveis. Aqui há uma aplicação de que essa água que sai do templo, do limiar do templo, ela produziria na vida do povo transformação. É assim, meus irmãos, que Deus ele faz. Ele torna o que é imprestável em algo útil e o que está morto em algo vivo. É assim que nós experimentamos a revitalização da sua igreja. Deus, meus irmãos, ele faz com que a sua presença nos transforme aquilo que estava morto em algo vivo, transforma aquilo que estava apático em algo vibrante. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo são transformados. Aqueles que estão em Cristo têm uma nova história escrita pela graça de Deus. Isso é revitalização. Mas o terceiro efeito, meus irmãos, dessa visão, deste rio que sai do templo, é a de riqueza. Vejam o verso de número 9. O verso 9 diz que toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe esse rio. Haverá uma transformação, Deus enriqueceria a região, e traria fartura e abundância para o povo. É esta a promessa de Deus para o seu povo. É por isso, meus irmãos, que o Salmo 127, versículo 2, diz que enquanto nós dormirmos, Deus ele nos dá o que precisamos. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Meus irmãos, é maravilhoso descobrirmos esta graça de Deus que nos enriquece com a sua presença, com as suas dádivas, com as suas bênçãos. Na revitalização, Deus ele nos abençoa a fim de sermos bênçãos para o mundo inteiro. Deus nos concede recursos para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Não há o que temermos, não há como nos preocuparmos quando Deus revitaliza a sua igreja. Ele nos concede tudo o que a gente precisa para levarmos avante a pregação da sua palavra e o crescimento do reino de Deus.
O terceiro efeito desse rio é a de produzir vida. Veja, meus irmãos, que muitas vezes a vida da igreja, ela fica como se estivesse murcha, passam-se anos e décadas, e os crentes não saem do lugar, e aqui está uma exortação muito importante para nós. Muitas vezes a igreja ela não cresce, a gente não se santifica, a gente não consegue gerar filhos espirituais, não conseguimos nos desapegar do pecado, não conseguimos orar, não conseguimos meditar nas Escrituras, não conseguimos nos encher do Espírito Santo de Deus e acabamos nos conformando com uma vida estéril, raquítica e infrutífera. Mas Deus, meus irmãos, Ele tem o poder de deter essa mortalidade pela força do seu Espírito. O verso de número 9 diz que tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Essa é a promessa do Senhor para o seu povo, e essa imagem ilustra bem os efeitos da revitalização. Quando Deus ele revitaliza a sua igreja, quando Deus transforma a sua igreja, meus irmãos, Ele faz a vida renascer e ser renovada. É isso que nós precisamos pedir e rogar ao Senhor, para que o seu rio também passe sobre nós, passe por sua igreja, produzindo vida e vida em abundância. Esta é a obra de Deus para a vida da igreja. Mas o quinto efeito desse rio, meus irmãos, contido aqui nessa visão de Ezequiel, é a de cura. É a de cura. No verso de número 12, o profeta diz que nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Veja o verso de número 12. O fruto servirá aqui para alimento e a sua folha também de remédio. O final do versículo 12 isso. O versículo 12 diz isso. O final do versículo 12, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essa é a promessa do Senhor para o seu povo, é também a promessa de Deus para nós, porque os verdadeiros servos de Deus, eles são considerados como estas árvores. Lembram do Salmo de número 1? O versículo número 3 diz que ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham. Os bons crentes, movidos pela graça de Deus, são o remédio para os corações feridos. Primeiro Deus nos transforma, primeiro Deus nos cura e nos faz árvores frondosas, para que através de nós outras vidas sejam transformadas. Com a sua palavra, meus irmãos, o Senhor ele fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Nós somos, meus irmãos, como diz o Evangelho de João, como galhos enxertados em Cristo, e em virtude dessa união com Cristo, somos então transformados em árvores frutíferas. É por isso que ele, no capítulo 15 de João, versículo número 5, ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. A igreja, meus irmãos, ela tem uma função muito importante nessa terra. Nós chamamos de uma função terapêutica. A igreja, ela foi chamada pelo Senhor para curar vidas, para produzir cura em muitas pessoas. Existem muitas pessoas feridas nesta vida, pessoas machucadas, pessoas doentes que precisam de cura, de saúde, de vida. Talvez essa seja a sua realidade. Peçamos para que esse rio de Deus inunde o seu coração, passe por você e transforme também a sua vida, e que através da vida da igreja, essa transformação, ela seja produzida na vida das pessoas. Nós somos os agentes de cura para um mundo ferido, meus irmãos. Precisamos buscar viver assim. Deus usa a igreja para sarar a terra e tornar o mundo melhor. A igreja está presente, meus irmãos, na sociedade para produzir estes frutos de transformação. Foi por isso que o Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz desse mundo, e a revitalização da igreja, ela tem esse impacto profundo na sociedade. Os seus efeitos são notórios quando a igreja vive uma vida revitalizada. E eu queria encerrar, meus irmãos, esse estudo
lembrando das palavras de Jesus, no capítulo 7 de João, nos versos de número 37 e 38, diz que Jesus está numa grande festa em Jerusalém, e no meio da festa, então, Jesus, ele se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de águas vivas. Meus irmãos, quando estamos em Cristo, quando vivemos por Cristo, quando vivemos para Cristo, nós não só somos transformados, como também somos transformados em uma igreja viva, que produz transformação para uma sociedade doente. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor venha também nos revitalizar, para que, como uma igreja frutífera, uma igreja vibrante, possamos exalar a vida de Deus em meio a uma sociedade morta e em estado de putrefação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja e nos abençoe, para que possamos ver os efeitos deste rio que nasce do trono do templo do Senhor para a nossa vida. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a vivermos assim para a glória do Senhor. Graças a Deus, porque Ele ampara o seu povo, porque Ele abençoa o seu povo com graça, porque Ele não aparta de nós a sua graça, porque Ele nos vivifica por meio do seu Espírito Santo, quando ouvimos, quando entendemos, quando aplicamos a sua palavra em nossos corações. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Deixe-me orar mais uma vez por vocês. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, Deus, que assiste a tua igreja necessitada, que precisa do Senhor. Abençoe, Senhor, para que estes efeitos, ó Deus, da visão que Ezequiel teve e que alcançou o povo de Deus, o povo de Israel, possa também nos alcançar. Ó Deus, que nós também, Pai, possamos ser revitalizados, possamos ser transformados, ó Deus, possamos, ó Deus, ser mudados, ó Pai, para vivermos como igreja do Senhor, viva, como o Senhor quer que vivamos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó Deus, agora reunida em seus lares. Abençoa-nos, ó Deus, para que busquemos o Senhor e sejamos revitalizados por Ti, para vivermos uma vida abundante na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque enquanto dormimos, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos dá o que precisamos. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, para que vivamos uma vida condizente com a Tua palavra, despertados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, a vivermos nesse mundo mal, remindo o tempo, ó Deus, e vivendo para a Tua glória. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã e as suas famílias, em nome de Jesus.